Olá, tudo bem? Vou falar sobre essa polêmica aí da fono, pode ou não pode fazer avaliação de autismo. A nossa caixinha que deu um boom com esse papo. Tem um post rolando na internet de uma profissional, nem a conheço pra falar a verdade. Um monte de gente mandou pra gente. Olha aqui as alunas, né? As alunas da nossa capacitação, da certificação SAPTEA, que nós temos lá muitas fonoaudiólogas, falando: olha, ela tá falando aqui que fonoaudióloga não pode fazer o seu laudo quando se trata de autismo. A gente já tinha escutado isso também. Tem fonoaudióloga da nossa equipe que faz pós-graduação em linguagem. E a professora da pós mesmo falou: não, eu não coloco CID, eu não faço diagnóstico, enfim, né? Tem umas questões aí que não é a questão que eu vou entrar aqui, mas eu vou falar exclusivamente da questão do transtorno do espectro do autismo, né? Que é a nossa questão aqui. Nós somos estudiosas do autismo, somos certificadoras, certificamos clínicas, damos consultoria para clínicas, treinamos profissionais do Brasil todo, fazemos avaliação multidisciplinar também de pessoas aqui em São Paulo e fazemos umas triagens aí online para suprir aí a falta de profissional no Brasil. E aí, já fazemos isso há um tempão. Aí, de repente, vem assim: não, fono não devia estar na equipe. Gente, transtorno do espectro do autismo tem déficits de comunicação social e déficits comportamentais, comportamentos repetitivos, estereotipados. Na parte de comunicação social, a gente precisa da fono. A fono é importante, eu diria que imprescindível o olhar da fono. Esse transtorno do neurodesenvolvimento precisa, inclusive, de um olhar mais atento para o papel da terapeuta ocupacional, inclusive. Há um tempo atrás, as questões de seletividade, as questões sensoriais, elas nem eram muito incluídas aí, a gente não dava muita atenção. Eu digo a comunidade científica. Agora já está ali, as questões sensoriais já estão ali no padrão de comportamento. Eu acredito, e isso é uma opinião minha, não tô falando em nome da ciência, e sim apenas do meu saber, da minha opinião, tá? Opinião pessoal. Que logo a gente vai ter mudanças aí, e a parte dessa questão sensorial, do transtorno do processamento sensorial, vai ser incluído como uma ramificação aí. Nós vamos ter a parte de comunicação social, a parte de comportamento, que já temos, né, critério A do autismo, comunicação social. A parte de comportamentos repetitivos e estereotipados é o critério B. Nós vamos ter um outro critério mais específico para as terapeutas ocupacionais, que envolvem esse transtorno do processamento sensorial, que a gente faz um pequeno rastreio, né? Quando recebemos uma criança, questão de seletividade, a questão do caminhar plantar, né, na ponta do pé, que tem uma questão de comportamento repetitivo, entendido como uma estereotipia motora, mas também tem toda uma questão sensorial na sola do pé, os próprios STIMs, a seletividade, que pode ser entendida como muitas vezes um comportamento repetitivo, a mesma caixinha, o mesmo sabor, mas também tem a questão sensorial de tudo isso. Então, mais profissionais vão ser, as TOs já estão totalmente envolvidas nesse diagnóstico, mas vão estar mais, porque muitos pais nem sabem o que é uma terapeuta ocupacional ou o que ela faz. Muita gente acha que terapia ocupacional é uma pós-graduação, é um cursinho que se faz, e é uma graduação importantíssima. Pensando um pouco por esse lado, eu não gosto muito de me envolver em polêmicas aqui. Eu acho que o foco da nossa página é trazer conhecimento para pais e profissionais, formar profissionais, atender e fazer avaliações para as famílias que nos procuram, e não ficar
fazendo dancinha ou entrando em polêmica. Mas tem algumas polêmicas que eu acho que é importante pra gente deixar marcado qual é o nosso lugar. E aí, eu não sou fonoaudióloga, eu sou psicóloga, mas trabalho diretamente com essas profissionais e sei o quanto é importante o trabalho dela para o meu trabalho. Eu sei o quanto é importante o trabalho dela na avaliação diagnóstica para um bom diagnóstico, para um bom subsídio ao trabalho do médico, né? Então, tem várias questões que a gente só pode resolver juntas. Aquele papo de juntos somos mais fortes cabe bem. Nem toda clínica vai ter uma equipe multidisciplinar, nem todo lugar vai ter uma equipe, todo mundo capacitado. A gente vai ter, às vezes, uma psicóloga capacitada, a fono não é tão experiente, mas as pessoas profissionais abertas e prontas para aprender podem conversar, né? No mundo profissional é isso que a gente deve fazer, né? Trocar figurinha, conversar sobre o caso. Agora, eu entendo que tem várias coisas aí. Tem uma coisa de... E eu não tô falando especificamente dessa profissional, tá? Mas tem uma coisa de jeito de trabalhar, né? Então, assim, só damos CIDs fonoaudiológicos. Ok. Eu não sei, eu não vi o relatório dessa profissional que tá falando isso, eu não conversei com ela, eu só recebi o vídeo da profissional que tá falando. Eu não vi o relatório dela para saber se, por exemplo, ela avalia toda a questão da linguagem da criança, menciona se há ou não um CID fonoaudiológico relacionado e menciona os sinais e sintomas de autismo, por exemplo, para que possa subsidiar os outros profissionais da equipe, só não coloca o CID, tá? De autismo. E aí eu vou falar qual é a minha opinião sobre isso. Se ela menciona os sinais, mas ela não cita transtorno do espectro do autismo, se ela, deixa eu pensar, se ela nem cita os sinais, porque isso é da ordem do psicólogo, então eu não vou falar nada disso, ou isso é do médico, eu não vou falar nada disso. Então, se a gente tá com uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem uma suspeita de um transtorno do neurodesenvolvimento, e a gente colocou ela para dentro da sala com a mãe e se prontificou a avaliar, a gente vai avaliar só uma partezinha da criança, né? Porque então você vai avaliar só a comunicação. Você não vai mencionar nenhuma questão ali de comportamento no seu laudo. Se a criança é agitada, por exemplo. Se a criança segue instrução. Se a gente faz isso, né? Você tá fazendo uma observação do comportamento dessa criança. Assim como eu, como psicóloga, quando eu vou fazer uma observação do comportamento da criança, se essa criança não fala, então eu não sou fono, eu não posso nem mencionar que essa criança ainda não balbucia quando ela tem, sei lá, 2 anos e pouco, e ela nem balbucia, uma criança extremamente calada. Não faz nenhum barulhinho. Eu não sou fono, então não posso. Veja. No vídeo, ela tá falando que a fono não diagnostica. Eu não tô falando isso que eu tô falando aqui de mencionar, não é diagnosticar. Mas se eu posso fazer isso, que é mencionar, observar o comportamento e mencionar questões do comportamento, se eu posso, a fono, né, faz do comportamento. Se eu faço isso com relação à comunicação, porque os meus pacientes se comunicam, verbalmente, não verbalmente, ou quando ele não se comunica, eu preciso também apontar isso, porque isso serve para eu avaliar essa criança como um todo, para o médico ver o que eu tô vendo, para outra profissional que for atender essa criança ver o que eu tô vendo com aquela criança naquele momento. A gente não tem certeza que essa família vai sair dali, se na sua clínica, por exemplo, ela não tá passando por uma equipe multidisciplinar, eu não tenho certeza que essa mãe vai sair de lá, você vai entregar o seu laudo para ela e vai falar assim, olha mãe, eu preciso que você passe com uma fono para avaliar, para fazer o diagnóstico diferencial, para complementar, e que ela vai sair de lá e ela vai. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza por questões financeiras, eu não tenho certeza por questões de negação, eu não tenho certeza por outras questões que podem acontecer na vida dessa família que essa mãe não vá nesse momento. Aí eu fico com avaliação psicológica, um raio-x da criança naquele momento, sei lá, 18 meses, sem avaliação fonoaudiológica daquele momento.
Então, eu preciso mencionar como que estava essa questão naquele momento. É importante para o diagnóstico futuro. Se essa mãe não for e ela daqui um tempo, sei lá, quase 3 aninhos, ali na idade limite pra gente fazer o diagnóstico, né? Até os 3 aninhos, todos os sinais e sintomas precisam estar presentes. Ela foi para outro profissional, tem ali um relatório que alguém, um laudo, né? Um documento que alguém mencionou como estava, porque às vezes a gente sabe que às vezes os pais não são obrigados a saber relatar direito, a lembrar. Eles lembram, às vezes, anotam peso, anotam altura, mas não lembra direito quando é que ele começou a fazer mais contato visual, ou brincar funcionalmente, ou começou a brincar simbólico, gente. Isso é nosso. Não é? Se tá tudo bem, a coisa simplesmente vai indo. Meu cachorro que tá fungando aqui na porta. Se tá tudo bem, a coisa simplesmente vai indo. Não é? Ninguém para pra olhar. Quando não tá bem, os pais ficam tentando encontrar o que tá acontecendo, mas eles não vão olhar pra brincadeira. Os pais não têm noção de que a brincadeira, a evolução da brincadeira, tem uma relação com a evolução da linguagem, por exemplo. Tem profissional que não sabe isso. Né? Eu tenho certeza que vocês conhecem algum profissional que não fazia ideia que a maturidade simbólica tem a ver com o desenvolvimento da linguagem. Então, a gente não pode ser tão rígido com esses pais que não sabem, né? Com profissional a gente pode ser, porque profissional tem informação, tem internet, tem um monte de curso por aí, de qualidade duvidosa muitas vezes, mas tem um monte, a gente pode escolher, e a gente tem também possibilidade de solicitar reembolso quando a gente compra um curso que a gente não gosta na internet. 7 dias você pode pedir reembolso. Enfim, então, o papo aqui é o seguinte: fono pode não ser a profissional que vai dar o diagnóstico final, mas a psicóloga também não é. E a gente coloca lá transtorno do neurodesenvolvimento, não só o transtorno do espectro autista, como outros, porque esse é um diagnóstico feito a várias mãos. O médico muitas vezes pode receber uma criança e não fechar, porque ele tem dúvidas, e ele precisa do olhar da fono, ele precisa do olhar da psicóloga, tá? E aí, aí uma cena, né? Vamos imaginar, o médico foi, pegou a criança, atendeu a família, atendeu a criança, ficou em dúvida, precisa fazer um diagnóstico aí diferencial de uma questão apenas de linguagem. Vamos pensar numa coisa bem básica, um transtorno da comunicação social ou um transtorno do espectro autista, uma criança bem funcional, assim. E aí, quem é que vai fazer esse diagnóstico diferencial de transtorno da comunicação social e um transtorno do espectro autista? Aí a bonita lá, que não faz diagnóstico de transtorno do espectro autista, vai responder o que pro médico, se não for transtorno da comunicação social? Né? Vai falar em termos fonoaudiológicos, que às vezes a pessoa não entende, o pai não entende, ninguém entende, é igual quem fala A, B, né? Ninguém entende nada, mas não vai colocar lá que refere-se, que podem estar relacionados ao transtorno do espectro autista, que precisa de uma avaliação complementar. Gente, tem uma frase que ela é básica, ela é mágica. Se você avaliou toda a sua parte, encontrou lá o seu diagnóstico fonoaudiológico, por exemplo, ou da terapeuta ocupacional, ou psicológico, que seja, neuropsicológico, enfim. E ainda falta outros olhares para que o médico, ao final, pegue tudo isso e bata o martelo lá com relação ao que está acontecendo. Tem uma frasezinha que é ótima e ela é mágica, que é: esses dados são parciais e precisam de observações adicionais dos profissionais X, Y, Z. Aí você entrega o seu laudo parcial para essa família, explica isso para essa família e essa família vai decidir quando e se ela vai fazer. Você fez o seu melhor trabalho. Agora, para acabar com essa polêmica, a gente precisa parar de pensar que sinal de risco ou HD é igual diagnóstico.
tá? Então, se eu estou suspeitando disso, eu ainda preciso do olhar da psico para tirar algumas dúvidas ali, porque no meu olhar eu pensei que isso daqui pode estar relacionado, mas eu preciso de uma psico, isso se eu não tiver numa equipe multi, né? Eu tô levantando uma hipótese diagnóstica e aí eu vou conversar com essa família porque eu preciso de um outro olhar. Do olhar lá pro critério B, por exemplo. Isso quem vai fazer é a psico, né? Ah, mas eu não vou falar isso pra essa família porque eu não tenho certeza. E aí você vai falar o quê, então? Você não vai falar nada. Você vai ficar com essa criança até você ter certeza. Enquanto isso, a criança deixou de fazer as terapias necessárias, perdeu a janela de oportunidade, porque você estava com medo, porque você não era capacitado o suficiente, porque você tem medo de se posicionar com relação à família, porque você tem medo de perder o paciente, de falar isso pra mãe e a mãe ir embora. Porque você não é capacitada para atender uma criança com autismo, e aí você tá com medo de falar pra família, a família ir embora, porque você não faz o tipo de terapia que essa criança precisa. Enfim, são muitas possibilidades e o profissional deve refletir, né? Mas, basicamente, aqui a questão é, vamos valorizar o papel da fono, porque nós, psicólogas, não conseguiríamos fazer um trabalho de excelência sem o apoio dessas profissionais, numa equipe especializada em avaliação do autismo. E, de quebra, apesar de não ser a polêmica da vez aqui, porque a polêmica da vez é com as fonoaudiólogas, com as terapeutas ocupacionais. E aqui também, muitas vezes, já ouvi, né? Não colocam CID, não fazem avaliação, fazem só avaliação, não sei como é que chama, ocupacional, né? Lá das AVDs, enfim, traçam o perfil sensorial da criança, mas não colocam CID nenhum. Tem muita profissional que faz dessa forma. Mas e quando é avaliação diagnóstica? O que é a grande confusão, gente? Avaliação diagnóstica e avaliação para intervenção. São duas coisas diferentes e eu fico... Ai, meus cabelos quase caem tudo. Quando eu vejo profissional que não entende isso. Eu não sei o que é. Se é uma ansiedade para já dar conta logo do caso. E você vai se atropelando. Eu não sei o que é. Eu ainda tô tentando entender. E é isso, gente. Vamos valorizar nossas fonos. Eu entendo que o transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem diagnósticos fonoaudiológicos relacionados e a eles que a fono deve se ocupar e mencionar, né, no seu laudo, mas não há como você receber essa demanda, né, especificamente do transtorno do espectro do autismo e se furtar a ela, né? Então, não vou mencionar, eu não vou falar sobre isso, porque eu vou falar só, por exemplo, aqueles termos, fonoaudiológicos, né? Que ninguém vai entender. E aí olha, tá comumente associado ao transtorno do espectro autista, mas eu não vou citar transtorno do espectro autista. E aí, qual que é o risco, gente? O pai achar que não, né? Que não tem nada a ver, não, que ele tem uma questão só de linguagem. Eu já tive um caso na clínica que não é especificamente com fono, mas eu vou contar porque eu acho que é importante para vocês entenderem o que pode acontecer e como isso pode afetar o futuro da criança. O CID-11 agora, né, tá equiparando os termos com o DSM-5, agora é DSM-5-TR, né, vai mudando, a gente vai se lascando comprando o livro. Na época, a gente utilizava, e eu até ensinava assim no curso mesmo, porque eu ensinava como a gente fazia aqui na clínica. A gente colocava ao final o laudo do CID, né, Transtorno Global do Desenvolvimento, colocava lá o F84, e a gente não colocava transtorno do espectro autista, já tinha o DSM-5. E o DSM-5, ele é um manual, um guia nosológico, ele ajuda a gente a fazer o raciocínio clínico. E o DSM-5 é o manual de comunicação entre profissionais, né? A gente vai usar o código para se comunicar com outros profissionais, se comunicar com convênio, enfim. E aí a gente usava o CID, que é o que é mais utilizado. Muito bem, colocávamos para todos, né, F84 e citava o CID.
E aí, se vocês forem olhar lá, é transtorno global do desenvolvimento, que tá lá no CID. Tô falando do CID-10, tá? Que essa história é antiga. Encaminhamos pra médica, essa foi na médica. E assim, a gente colocou lá no laudo transtorno global do desenvolvimento, F84, e obviamente que a gente usa o termo autismo, né? Autismo, TEA, enfim, conversamos com a mãe nesses termos. Olha, ela tá dentro do espectro, mandamos pra médica. Mandamos para uma médica especializada em autismo. E aí, lá na médica, a médica também falou, né, sobre entendendo que a mãe estava entendendo a mesma coisa que a gente falou, né? E aí saiu de lá também com a folhinha transtorno global do desenvolvimento. Vários processos se passam aí. A gente pode ter uma família que tem pouco acesso à informação, a gente pode ter uma família que tem dificuldade de compreensão leitora, a gente pode ter uma família em negação, são vários processos. Mas o mais interessante dessa história é que essa família especificamente tinha chegado a mim, diferente de muitas famílias que vêm por indicação, que vêm pelas alunas do curso, que vêm aqui pelas redes sociais, tinha chegado por uma conhecida, que tinha dito, olha, ela já trabalha com isso há muito tempo, elas só fazem avaliação diagnóstica de autismo e de atraso do neurodesenvolvimento. Então, veio por uma indicação específica, eu conhecia essa pessoa. E essa pessoa depois me ligou e falou, olha, ela saiu falando mal de você. Falei, tão bem de você, ela falou mal, porque você disse que ela era autista pra ela. Ela foi numa médica, que você também indicou, que ela pagou caro lá na médica. E a médica também falou, e no fim ela não era, porque no papel tava escrito outra coisa. Falei, outra coisa? Mas que coisa, né? Assim, era uma menina clássica, sabe? Meio que não havia possibilidade de ser outra coisa, a não sei se tivesse uma síndrome relacionada, enfim, mas não havia dado tempo de fazer essa síndrome, não era uma síndrome que tinha características fenotípicas. Aí a gente foi ver o que era, ela tinha pesquisado transtorno, ela não tinha pesquisado transtorno global do desenvolvimento, uma coisa assim, essa história faz algum tempo. E aí a pessoa tinha dito, não, quando é transtorno do espectro autista, quando é autismo, vem escrito transtorno do espectro do autismo. Se tá escrito transtorno global do desenvolvimento, é outra coisa. E aí ficou uma confusão ali, uma falha na comunicação, essa pessoa não procurou as terapias, porque era só um atraso do desenvolvimento. Aí é aquela coisa, bota na escola e espera que vai dar tudo certo. No fim das contas, a menina não falou, não seguiu o desenvolvimento, e aí a família acabou procurando outro médico que corrigiu essa falha aí, né, na comunicação. E aí a criança foi para as terapias. A partir desse caso, a gente rapidinho corrigiu o nosso laudo, a gente coloca o CID e o DSM. E a gente toma cuidado com isso. Olha, na devolutiva, eu ensino inclusive tudo isso no curso. Vocês estão entendendo? Olha, tem vários nomes, tem autismo, tem TEA, tem transtorno global do desenvolvimento, você vai ver isso de várias formas, com várias nomenclaturas. A gente toma esse cuidado específico. E é isso, gente. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Eu vi só algumas pessoas meio indignadas aqui, assim como eu, mas acho que não temos perguntas. Terezinha. Terezinha Mota, penso que bombardeio de laudos de crianças autistas e outras síndromes. Aí é mais polêmica, né, Terezinha? Porque qualquer diferença nas crianças já laudo. Mas aí você tá falando de quem? Porque eu posso falar por mim, né? Eu já sou psicóloga há 19 anos, sou professora de universidade, só estudo isso, tenho diversas certificações, inclusive internacionais, e o critério para fazer um diagnóstico de autismo não é baseado assim como você está falando, não. Existe, inclusive, um instrumento internacional chamado EIDOS-2, que é o único teste diagnóstico, o único instrumento diagnóstico utilizado no mundo para fazer pesquisa. Tudo que se refere ao autismo é feito, as melhores pesquisas
são feitas usando esse instrumento. Então, o que isso quer dizer? Ele é o único padrão ouro. Quando você vai fazer uma pesquisa, você vai selecionar, por exemplo, pesquisa boa, tá? Eu não tô falando de pesquisa de mestrado, pesquisa de doutorado, pesquisa, assim, de topo de pirâmide, pesquisa de revisão sistemática, caso controle. Eles vão separar as populações, população exposta, por exemplo, tá? E aí, o que é isso? Eles vão pegar lá vamos estudar as crianças de 5 anos. Eles vão pegar as crianças com autismo e crianças sem autismo. E eles usam esse teste para verificar se a população exposta é mesmo autista, tá? Esse é o teste padrão ouro. Aí dos dois, por exemplo. Eu tenho esse teste. Ah, eu tenho essa certificação, é uma certificação internacional. Então, assim, é complicado falar de quem trabalha com isso e se capacita internacionalmente, está o tempo todo estudando, que faz as sessões observando cada detalhe, que filma as sessões. As alunas, por exemplo, que são as alunas certificadas do SAPTEA, elas filmam todas as sessões, a equipe assiste, faz reunião. Então, não é entrar na sala, olhar para a criança, dar um rodopio sobre si mesma e dizer que ela é autista porque girou. Pelo contrário, o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, ele é feito através da ciência. Ah, então, a gente não sai caçando sintoma de autismo, sinal de autismo. A gente sai utilizando o que existe na ciência. Agora, se a gente for aqui pensar sobre o aumento do diagnóstico, que talvez possa... Se eu for, assim, dar uma exprimida na sua pergunta e não buscar polêmica nela e nem... senso comum, eu vou dizer então que você possa estar falando, nossa, mas aumentaram os casos de autismo? Aumentaram porque mudaram as classificações, tá? Então, a gente tem aí a mudança do CID, do DSM-4 para o DSM-5, então, nos manuais anteriores, estavam divididas entre autismo, tinha síndrome de Rett, tinha síndrome de Asperger, tinham coisas que estavam em outras síndromes. E todas elas tinham a mesma base central de dificuldades. Então, os pesquisadores sérios do mundo que estão estudando agora, enquanto a gente está aqui, tem gente estudando isso, pensando e fazendo ciência de qualidade, sem achismos. Essas pessoas, elas estão pensando em como fazer para a vida dessas pessoas ficarem melhor, porque o subdiagnóstico também é ruim. Tem muita gente que é autista e que está sendo tratada como ansiosa, como depressiva, super medicalizada, com suicídios altíssimos, mães de crianças com TEA nível 1 de suporte, que são taxadas como mães que não controlam os filhos birrentos, crianças que apanham, né, com dificuldades escolares altíssimas, porque são subdiagnosticadas por profissionais incapazes de ver além de um flapping de mão ou de um giro sobre si mesmo ou de um movimento de rock. O autismo não é isso, né? O autismo é um modo de ser diferente que a comunidade científica tem estudado durante todo esse tempo e pessoas com um olhar muito treinado conseguem ver. Mas tem muita gente preconceituosa que vê o autismo somente de uma forma, diremos assim, somente com uma visão de minhoca. Não se capacita, não estuda, fica com um papinho de internet ou lê um livro sem referência, sem qualidade nenhuma, e a partir disso começa a falar um monte de besteira. Tá? Então, assim, o diagnóstico tem aumentado sim, e já existem pesquisas que já conseguiram identificar que tem a ver com as mudanças do manual, de critérios dos manuais. Agora, quem conhece um pouco de pesquisa também consegue entender que essas mudanças, oh meu Deus, 1 para 33, esses
essas pesquisas de prevalência mundial também tem. Se você for ler pesquisa, primeiro tem que entender um pouquinho mais as pesquisas, né? Entender um pouquinho mais de como funcionam, para que idade que é, em que ano que ela foi feita, a que manual ela se referia, né? Então a gente tem que tomar cuidado também em entender essas pesquisas. Meu Deus, era 1 para 36, 1 para 33, parece que assim, nasce os filhos, nasce as crianças, já diagnostica no hospital, bate o carimbo e já muda lá no Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E não é assim. Para uma pesquisa sair são anos. Eu tô fazendo uma revisão sistemática com a doutora Gabriela Machado, que é minha sócia aqui na Brinquedos Terapêuticos e também estudiosa do autismo, e fonoaudióloga, e um tempão, gente. Ficar lendo artigos sobre autismo e, enfim, difícil pra caramba, né? Então, Terezinha, eu acho que pode ser que tenha profissionais inadequados, mas a ciência serve para isso, para ajudar as pessoas, né? Não é só um código. Se esse código trouxer alguma mudança positiva na vida da pessoa, é para isso que serve o código, para comunicar que aquilo que está acontecendo com a pessoa já aconteceu com outras pessoas. E existe estudos, pesquisas, técnicas para ajudar a vida daquela pessoa. O rótulo pelo rótulo não significa nada. Mas sem o rótulo, será que essa pessoa teria acesso aos tratamentos? Será que essa pessoa teria... O rótulo é você que tá falando aqui, porque eu tô entendendo as suas falas como com um peso de... né, vamos viver gratiluz, né? E não entendo dessa forma. Uma pessoa sem um diagnóstico não tem acesso à terapia. Eu tenho um sobrinho autista. Vivi na pele, além dos meus pacientes. Se ele não tem o diagnóstico, ele não consegue fazer aba. Se ele não consegue fazer aba, ele não se desenvolve. Se ele não se desenvolve, ele não vai ser um ser autônomo quando ele crescer. O diagnóstico é importante ou não? Me digam aí o que vocês acham. Tô vendo aqui você falando, só acho que aumentou muitos casos, hiperatividade e outros. Que pesquisa você leu? Porque quando a gente trabalha com ciência, ou, não falando aqui sobre você, mas para essa profissional, aí outras polêmicas, só acho que aumentou. A gente não pode falar da nossa bolha. Voltei aqui, o sinal tava ruim. A gente não pode falar da nossa bolha, não. Em ciência, e é o que eu sempre pego no pé das minhas alunas do SAPTEA, da nossa certificação, das clínicas que eu dou consultoria, da minha clínica de intervenção aqui em São Paulo e da Brinquedos Terapêuticos. Eu acho, não existe. Eu acho serve pra minha filha quando eu falo assim, eu acho que tá na hora de você tomar banho. Só pra isso que serve. Eu acho que você devia pôr uma meia, porque o chão tá frio. Ainda assim, eu escuto. Se ela falar, mas não tô com frio no pé, eu vou lá pôr a mãozinha no pé dela e vejo se tá quentinho e deixo ela decidir. Afinal, ela já vai fazer 11 anos. Se ela não tá com frio no pé, meu piso é de madeira, eu escuto a opinião dela. Agora, para algumas coisas, a gente tem que buscar pesquisa, leitura, pesquisa séria. E é isso. É isso, gente. A Isabelle tá perguntando aqui se esse teste padrão ouro só pode ser aplicado por psicólogo. Na verdade, Isabelle, a EIDOS 2 ainda não tem tradução para o português, tá? Você precisa dominar a língua inglesa ou italiano. E ele pode ser utilizado aqui no Brasil como um recurso, né? Na verdade, é um recurso de treinamento para observação comportamental. Então, as pessoas que têm a EIDOS 2 conseguem realizar as suas avaliações de uma forma muito melhor, porque é um treinamento bem específico de observação do comportamento. É um treino... Deixa eu ver se a minha apostila tá aqui, peraí. Aqui é um treino bem específico ao tamanho da apostila, né? Só para observar o comportamento da criança. São vários dias de treinamento, é um curso bem caro. Acho que só do módulo bebês e criança, e não envolve ainda o adulto e o adolescente. Tem cursos aí por volta de R$8.000, por aí.
tem que ser com treinadores certificados internacionalmente, então de tempos em tempos eles abrem esse curso. Os materiais também são internacionais, você tem que usar o deles, que é uma caixa específica. A gente viu, o ano passado estava um pouco mais barato, mas aí depende do dólar, né? Esse ano já tem gente comprando por 25.600 os brinquedos. Então, não é só por psicólogo, não. Tá? Não é só por psicólogo, não. Mas é bem específico, bem específico. Tem a ADR, ou ADIR, né? Mas tem que tomar só cuidado tem alguns cursos que são cursos que explicam essa escala. Eu acho muito importante que o profissional conheça, mas eles não permitem que o profissional aplique, tá? Porque, na verdade, a aplicação aqui no Brasil, ela é restrita à pesquisa, tá? Porque não tem tradução para o nosso idioma. Então, os profissionais que são certificados, eu diria que assim, é como se fosse um sobrenome importante, porque ele sabe fazer o diagnóstico padrão ouro internacional, mas não existe chegar na clínica e falar, eu quero fazer a E22. Não, ninguém faz, tá bom? Porque ainda não tem tradução para o nosso português. A Terezinha, eu fico com medo do autodiagnóstico, taxar demais as crianças. Nunca se deve fazer o autodiagnóstico, a não ser assim, os adultos, adolescentes, vão pensar que autorrelato é importante, tá? Então, o diagnóstico de adolescentes e adultos, a gente conta com o autorrelato de uma maneira importante. A gente não descredencia de maneira alguma as vivências e a forma. Aliás, é muito importante falar sobre isso, porque isso gera muita polêmica, né? Tem muita gente se autodiagnosticando autista, e aí é importante também passar com um profissional para validar, porque tem alguns diagnósticos diferenciais importantes. Pode parecer autismo, mas não é um deles, por exemplo, que os sinais e sintomas precisam aparecer até os 3 anos de idade. Se todas as questões que a pessoa está apresentando começaram a aparecer depois dos 3 anos, pode ser outra coisa, mas não autismo. Por isso que é tão importante os profissionais entenderem sobre autismo infantil. Nossa certificação do SAPTEA, por exemplo, ela começa com autismo infantil, avaliação de crianças. Mesmo aquele que quer fazer de adolescente e adulto, ele tem que saber avaliar a criança. Minha filha é professora, sala com 30 alunos, 10 laudados. Eu acho que isso é um problema da educação, né? Muito aluno. E aí, proporcionalmente, vai ter muito laudo. Eu tenho 2 filhas, tenho gêmeas, as 2 têm TDAH, nasceram com baixo peso, nasceram prematuras, as 2 com TDAH. Inclusive, é um fator de risco para TDAH, né? Na sala delas, tem elas 2 e tem mais crianças, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles ocorrem, eles estão aí. Se as minhas filhas não tivessem os laudos, a minha filha não teria tido acesso às terapias ocupacionais na infância. Minha filha tem transtorno da coordenação motora também, uma delas. Não teria acesso às terapias ocupacionais, não teria acesso a pequenas adaptações que elas precisam na parte escolar, apesar de não ter nenhuma dificuldade, algumas coisas pontuais para uma criança com TDAH. Né? Como, por exemplo, a professora ir lá e falar, olha, dá uma revisadinha na prova, porque viu que ela pulou uma questão, por exemplo. Né? São pequenos ajustes. E isso é importante, sim, para essas pessoas estarem incluídas adequadamente na sociedade. A pessoa aqui está perguntando sobre a prática da yoga. Depende de criança para criança, depende da avaliação. A gente nunca indica nada de maneira passeada, porque crianças com autismo podem ter muita dificuldade de seguir instrução. Se ela tivesse pré-requisito, tivesse interesse, não vejo por que não. Mas as atividades são propostas de acordo com o interesse da criança. A gente sempre trabalha com a motivação. Então, se ele tem motivação e ele segue instrução, esses são pré-requisitos importantes.
Kleber que tá perguntando. Tem criança que faz yoga, às vezes a gente usa algumas poses de yoga na terapia para trabalhar a regulação emocional com criança nível 1, que já tá lá nas fases de terapia mais avançada, que, enfim, a gente trabalha, não yoga, né, gente, mas é como um recurso, tem umas posezinhas de yoga, tem alguns recursozinhos por aí que alguns profissionais usam, mas pode ser muito bem-vindo, depende muito do interesse da criança. Como eu falei, a motivação é o que conta. Ah, Lucy, você está aqui. Isabelle, respondi sua questão. Deixa eu ver aqui o que mais. Acho que não tem mais perguntas. Terezinha, obrigada pela interação. Espero que tenha sido bacana. A Ana Lu, se tem idade para dar diagnóstico. Veja, diagnósticos mais acertados, eles se fazem a partir dos 18 meses. A criança pode já começar, por exemplo, a EIDOS-2, que é a padrão ouro internacional, ela é feita a partir dos 12 meses e a criança tem que caminhar, tá? Porque ela tem algumas ações que são, como que eu vou dizer, precisa que a criança vá sozinha fazer, ela precisa caminhar pela sala. Então, na EIDOS-2, a gente tem aí esse pré-requisito, a criança precisa ter pelo menos 12 meses e caminhar. Aqui no Brasil, a gente faz os rastreios, a gente pode fazer o primeiro rastreio com 18 meses, medir esse desenvolvimento, e os sinais, eles podem não estar todos presentes até os 3 aninhos de idade, mas eles costumam aparecer já desde a mais tenra infância, assim, já tem algumas coisas que as crianças que vão fechar autismo lá na frente, elas já fazem menos. Então, pensando nos marcos do desenvolvimento, gente, essa criança, ela vai olhar menos pro rosto, ela vai imitar menos, pode sorrir menos. Eu tô falando aqui de alguns sinais, nem sempre a criança vai ter todos, né? Mas aí ela vai começando a fazer coisas com menos frequência. E aí lá pros 2 aninhos, às vezes tem um boom, assim, a criança começa a surgir vários outros déficits, né? Várias coisas que ela não faz, ela vai acumulando atrasos, né? Então, é mais comum que os sinais estejam presentes com mais força por volta dos 24 meses, tá? Então, não tem uma idade, eu já fechei com 12, a gente já fechou com 12, com 16, com 18, depende. Se os sinais estão todos presentes, é possível fechar, tá? Mas, em geral, os pais chegam aqui na nossa clínica de avaliação diagnóstica por volta dos 24 meses. Em geral, por conta de atraso de fala, e aí junta aqui com a questão das fonos fazerem ou não o diagnóstico, né? E é isso, gente. Vou lá que agora vou dar uma supervisão para a equipe do meu pequeno, conversar com as ATs, com as fonos, TOs, que amanhã eu tenho uma devolutiva com a mãe, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Profissionais que estiverem interessados em aprender a fazer essa avaliação, link tá aqui. Credencia a sua clínica, certifica a sua clínica para fazer essa avaliação direitinho. A gente também faz avaliação aqui na clínica, né? Faz a avaliação, então, para pais e para profissionais. A avaliação direitinha, não é como a Terezinha tava falando, não, que criança entra na sala e taca ali um carimbo de autismo. Avaliação bem feita, com qualidade, como os padrões pedem, para poder auxiliar as famílias e as crianças com o melhor desenvolvimento possível, tá bom? E é isso, gente. Até mais. Qualquer coisa vocês podem comentar aqui embaixo dessa live. A gente vai ter um evento, profissionais que estiverem interessados, dia 5, 7 e 9 da semana que vem. A inscrição tá aqui no link da bio. Eu vou falar sobre os instrumentos e recursos que a gente pode utilizar
para melhorar a nossa avaliação e observação durante a avaliação diagnóstica do TEA, tá bom? Tchau, tchau!